Você já deve ter visto muita coisa circulando por aí. Será que Bolsonaro realmente vai para a cadeia ou é só mais uma especulação? Nesse vídeo eu vou separar o que é fake news e do que é fato. Mostrar exatamente pelos quais crimes ele foi condenado, explicar quantos anos de prisão ele pegou e pode pegar, e até mesmo como seria a rotina dele numa cela especial. O que é fake news ou não, o que é especulação ou não, olha, quando o assunto é Jair Messias Bolsonaro, fica difícil separar meme de realidade. Porque às vezes o próprio roteiro da política brasileira parece que foi escrito por um roteirista de comédia absurda. Mas hoje não tem invenção, não tem corrente de zap, não tem teoria da conspiração. O que temos é fato. Bolsonaro já foi condenado por 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo STF por envolvimento de tentativa de golpe de Estado, por liderar uma organização criminosa armada contra a democracia. Agora, antes de você soltar rojão e estourar uma pipoca, um alerta. Ele ainda não está numa cadeia comum, calma. Por enquanto, cumpre prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica e visitas limitadas. Uma espécie de Big Brother voluntário, só que sem prêmio em dinheiro no final. Vamos aos crimes que pesaram na sentença. Bolsonaro ele foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado com violência, grave ameaça e deteriorização de patrimônio tombado. Traduzindo, ele tentou rasgar a Constituição, botar o Brasil num regime autoritário e ainda deixou Brasília parecendo um cenário de guerra. E tem mais. Além dessa condenação, ele responde outros inquéritos. Fraude no cartão de vacina, desvio de joias sauditas, uso de máquina pública para espalhar fake news e obstrução da Polícia Federal. Se somar todas essas penas, especialistas calculam que ele poderia acumular mais de 60 anos de prisão, ou seja, daria para ele escrever uma biografia e mais uma trilha inteira de memórias no cárcere. Mas voltando para o que realmente está definitivo, são 27 anos e 3 meses em regime fechado. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Tá, mas ele vai mesmo para a cadeia? A resposta é depende. Por quê? No Brasil a justiça funciona diferente para pobres e para ex-presidentes, com advogados caros. Enquanto cidadão comum ele vai preso por roubar uma margarina, Bolsonaro ele tem direito a uma prisão especial. Isso significa cela separada, ala diferenciada ou até mesmo uma unidade militar adaptada. Não espere ver o mito jogado dominó com o PCC e dividindo marmita com um ladrão de galinha. Calma. Agora, imagine a cena. Bolsonaro acostumado a lives semanais e agora tendo que lidar com rotina de cadeia. Acordar na hora certa, comer arroz, feijão, sem leite condensado, sem picanha e sem Coca-Cola. Seria uma experiência quase pedagógica. 27 anos estudando. Talvez pela primeira vez aquilo que ele tentou destruir, a democracia. Mas o advogado dele não dorme. Eles alegam idade, alegam problema de saúde, inventam recursos, tudo para tentar transformar a sentença de 27 anos de prisão domiciliar prolongada. E existe sim a chance dele passar o resto da vida em casa, com tornozeleira, dizendo para os fiéis que é perseguido político. E aqui está a ironia. Bolsonaro sempre gritou que o Brasil estava virando uma ditadura do STF. No fim, foi condenado exatamente por tentar instaurar uma ditadura de verdade. A vida tem essas ironias. Quem semeia golpe, colhe sentença. Politicamente, o impacto é gigantesco. Bolsonaro está inelegível até 2030. O bolsonarismo perdeu seu general e agora vive de figuras secundárias tentando ocupar o espaço. Mas o mito já não tem mais caneta, nem cargo, nem poder. O que resta é tornozeleira e advogado. Para quem acha, mas o Brasil ninguém fica preso de verdade, a condenação já é histórica. É o primeiro ex-presidente da história do país condenado a uma pena tão alta por tentativa de golpe. Isso está escrito nos livros. O homem que se vendia como salvador da pátria agora é réu condenado por tentar destruir a própria pátria. E nós aqui de fora seguimos acompanhando. Não como quem assiste uma novela, mas como quem assiste a maior sátira política do mundo real. Porque só aqui no Brasil um ex-presidente pode sair de mito a réu condenado em pouco tempo. Vamos a um detalhe que muita gente pergunta.
como seria a vida de Bolsonaro numa cela especial. Ao contrário do que os filmes de Hollywood mostram, cela especial no Brasil não tem luxo e não é um inferno que as cadeias comuns representam. O presidente teria direito a um quarto separado com cama, mesa, vaso sanitário e pia. Dividir o espaço com 10 presos amontoados. TV a cabo, mas poderia ter um rádio e uma televisão comum, das regras da unidade, diferente do caos das penitenciárias superlotadas. A rotina é marcada pelo relógio do Estado. Acorda cedo, café simples, pão com margarina e café preto, da maneira que ele gosta. Nada de pão francês recheado de leite condensado, tá? Muito menos pão de alho e picanha. Tu segue um cardápio padrão: arroz, feijão, carne magra, legumes e às vezes frango, às vezes ovo. Jantar, repeteco. Aquela ideia de turma do Zap aparecendo em massa, não vai ter fila de apoiadores gritando mito, mito, mito no portão da cadeia. Imagine Bolsonaro recebendo pilhas de mensagens de apoiadores e tendo que esperar semanas para ler meia dúzia delas. O golpe final na vaidade do homem que vivia de like e engajamento. Os privilégios acabam aqui. Na cela especial não existe gabinete, não existe assessoria, não existe live. Sempre viveu de plateia, talvez esse seja o maior castigo, né? O esquecimento. E por trás de toda a especulação ainda existe o cenário realista: recursos, manobra jurídica, idade avançada, mas a simples possibilidade de Jair Bolsonaro terminar dias nessa rotina, arroz, feijão, banho de sol, silêncio, já é simbólica. Mostra que, pelo menos em teoria, a democracia sabe se defender. Quando perguntam como é a vida de Bolsonaro preso, a resposta seja curta e simples: sem graça, sem poder e sem leite condensado. O que você achou? Seu comentário faz muita diferença nesse vídeo. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós temos aqui o Pix também, caso você queira realmente nos abençoar, tá bom? Muito obrigado.